aqui para resolver um exercício que foi pedido pela Bruna. A Bruna é a nossa colega lá do cursinho Proveste. Ela solicitou no fim da nossa última aula para a gente resolver esse exercício, que foi um exercício que caiu no vestibular de uma universidade federal. Depois eu vou colocar aí para vocês a imagem do exercício. Então vocês viram lá que a expressão era essa: 1 sobre raiz de n menos 1 sobre raiz de n mais 1, ok? Então nós vamos tentar desenvolver para chegar em uma daquelas alternativas que o exercício está pedindo, ok? Para começar, eu vou fazer um processo que a gente chama de racionalização. Quando eu tenho um denominador que aparece uma raiz, vamos tentar eliminar a raiz do denominador? Como é que a gente faz? Fazendo o processo de racionalização. Se eu multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor, aquela fração continua com o mesmo resultado, o mesmo valor numérico. Isso não interfere, são frações equivalentes e proporcionais. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar aqui por raiz de n e aqui embaixo também por raiz de n. Ok? E o que eu vou ter aqui nessa primeira fração? Eu vou ter raiz de n em cima, que é 1 vezes raiz de n, e embaixo eu tenho raiz de n vezes raiz de n, é a mesma coisa que raiz de n vezes n, que é a raiz de n ao quadrado, o quadrado do n com o quadrado do radical a gente corta, então eu fico apenas com n embaixo, ok? Eu vou fazer a mesma coisa agora aqui com a outra fração, também vou multiplicar por raiz de n, tanto em cima quanto embaixo. Então eu vou ter 1 vezes raiz de n, eu tenho raiz de n aqui em cima. E embaixo o que eu vou ter? Raiz de n vezes tudo isso daqui, ó. Então vai ser raiz de n vezes raiz de n, eu vi aqui, ó, da n, mais raiz de n vezes 1, mais raiz de n. Ok? Agora essa é a nossa primeira parte, já comecei a desenvolver um pouco mais esse exercício, ok? Vamos dar continuidade? Agora eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma soma de frações, apesar de serem incógnitas, é uma soma de frações. Para eu somar frações, quando denominadores são diferentes, o que eu tenho que achar? O MMC. E quando eu tenho denominadores que são incógnitas, são letras, o MMC é o produto de ambos. Multiplico esse por esse, eu tenho o MMC. Então eu vou fazer aqui, ó, meu traço da minha fração. O meu MMC dos dois denominadores é o produto de ambos, então eu tenho n que multiplica n mais raiz de n. Esse é o novo denominador, ok? Então agora, como eu costumo falar, é que nem musiquinha. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, ok? Então se eu pegar n vezes n mais raiz de n e dividir por n, veja que esse n com esse n cancela, dá 1. Então depois eu vou dividir, agora eu vou multiplicar só isso daqui, que é o que sobrou, pelo que eu tenho aqui em cima. Ou seja, então eu vou ter raiz de n vezes n mais raiz de n. Ok? Dividir pelo de baixo, o n com o n dá 1, cancela, e vai ter então n mais raiz de n vezes o numerador lá, que é o raiz de n. Ok? Menos, mesma coisa eu vou fazer aqui, só que agora que termo que vai cancelar? Vai me cancelar toda essa parte, ó. N mais raiz de n dividido por isso daqui vai dar 1. Só me sobra o n que eu multiplico por raiz de n. Então eu vou ter aqui, ó, n vezes raiz de n. Agora é o novo numerador aqui da fração, ok? Agora a gente vai fazer um procedimento que a gente chama de colocar um termo em evidência. Lembrar para vocês rapidinho como é que faz. Imagina que eu tenho um A vezes um B mais um A vezes um C. Como é que eu coloco um termo em evidência? Eu coloco termos em evidência aqueles termos que se repetem nas parcelas da soma. Né? Quando eu tenho uma parcela que é um produto, outra parcela que é um outro produto. Está vendo que o A se repete? Então eu vou colocar esse termo em evidência e monto uma distributiva que você vai ver que vai voltar o que era. Olha só. Eu pego o A, coloco ele em evidência, isso aqui vai ser a mesma coisa aqui, o B mais o C. Veja que se eu fizer a distributiva aqui, ó, A vezes B mais A vezes C, eu volto ao que era. Ok? Isso é colocar um termo em evidência. Quando eu tenho soma de produtos, e nessas parcelas aqui que são os produtos, eu tenho um termo que se repete.
Então eu coloco ele em evidência e ele multiplica depois pelos outros termos que está somando ou subtraindo. Ok? Isso é colocar um termo em evidência. E daí eu tenho algo parecido aqui, ó. Qual que é o termo que eu tenho em evidência aqui em cima? Veja que eu tenho raiz de n aqui e eu tenho raiz de n aqui. Então esse termo eu consigo colocar em evidência. Veja só o que eu vou ter então. Eu vou ter então aqui raiz de n, que ele vai estar multiplicando o quê? Esse termo todinho, que é o n mais raiz de n, que eu quero colocar um colchete para ficar mais separado aqui, ó, n mais raiz de n, fecha o parênteses, menos, ele vai multiplicar depois quem aqui, ó? O n. Ok? Fechei o colchetes. Veja que se eu fizer a distributiva aqui, ó, eu vou voltar exatamente ao que eu tinha aqui em cima. Então eu coloquei o raiz de n em evidência. Tudo isso dividido por n mais raiz de n. Ok? Isso que a gente fez aqui. Agora, vejam só que interessante. Vamos mexer aqui dentro, aqui, ó. Vamos tirar o parênteses. Fazendo um joguinho de sinal não tem problema nenhum. Posso tirar esse parênteses aí. Então, olha só o que eu vou fazer. Vou até colocar em vermelho. Então eu vou ter raiz de n em cima. Vou tirar o colchete, que agora eu vou tirar esse parênteses aqui. Eu vou ter n mais raiz de n menos n. Tudo isso dividido por n, abre parênteses, n mais raiz de n. Ok? Só tirei um parênteses aqui. E agora aqui, ó, eu tenho um n menos n. Uma coisa menos essa mesma coisa, o que acontece? Zero. Ela se cancela. Ok? Então vamos dar continuidade aqui. Em cima, olha só, o que vai estar? Então cancelou esse n com esse n aqui, só ficou o quê? Raiz de n vezes raiz de n que já estava aqui dentro. E raiz de n vezes raiz de n a gente já fez. O que dá? Vai dar o próprio n, né? Sobrou só um n lá em cima. E embaixo o que eu tenho? N, abre parênteses, n mais raiz de n. Ok? Então vejam que um n com o outro cancela, sobra só raiz de n vezes raiz de n, que dá o próprio n. Ok? Continuando, eu tenho um n aqui e um n aqui. O que eu posso fazer com esses dois n's? O número dividido por ele mesmo é sempre 1. Então eu posso cortar, isso aqui vai me dar o quê? 1 sobre n mais raiz de n. Ok? Então eu cancelei aqui, ó. N dividido por n dá 1. Dando continuidade, vou colocar aqui embaixo para a gente repetir, ó. N mais raiz de n. Agora, eu vou fazer de novo aquele processo racionalizar. Eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor, que a fração não muda. E eu vou multiplicar por quê? Eu vou multiplicar por n menos raiz de n. E eu vou explicar por quê. E embaixo eu também vou multiplicar por n menos raiz de n. Ok? Vejam só, se eu multiplicar por n menos raiz de n, tanto o numerador quanto o denominador, a gente já sabe a fração não muda. Quer dizer, em cima vai ficar o quê? N menos raiz de n, ok? Que é isso vezes 1. E embaixo? Embaixo eu tenho uma coisa que é muito interessante, a gente chama de produtos notáveis. Não sei se vocês lembram de produtos notáveis, esse é um produto notável, esse é um dos produtos notáveis que nós chamamos de diferença de quadrados. O que acontece na diferença de quadrados? Quando eu tenho algo desse tipo aqui, ó, A mais B vezes A menos B. Quando eu tenho algo desse tipo, o que isso é igual ao quê? Isso é igual a mesma coisa que A ao quadrado menos B ao quadrado. A gente chama isso de um dos famosos produtos notáveis, a gente chama de diferença de quadrado. Então, um A mais B multiplicando por um A menos B é a mesma coisa que o A ao quadrado menos B ao quadrado. Veja que eu tenho mais ou menos isso, ó. Eu tenho um termo mais outro termo multiplicado por aquele mesmo termo menos o outro mesmo termo. 1A mais 1B vezes 1A menos B. Então eu tenho a diferença de quadrados. Isso então quer dizer que é a mesma coisa aqui, n ao quadrado menos raiz de n ao quadrado, a gente já sabe que é n, né? A gente já viu isso várias vezes aqui no outro exercício. Ok? Então a gente conseguiu encontrar essa diferença de quadrados aqui. Para finalizar, eu tenho então aqui em cima n menos raiz de n menos raiz de n.
N ao quadrado, todo mundo sabe que é N vezes N, né? Menos N, tudo bem? É a mesma coisa. E aqui vejam que eu posso novamente colocar um termo em evidência. Como que eu coloco um termo em evidência? Qual que é o termo que me repete aqui, ó, nas duas parcelas? Eu tenho um N, e aqui eu tenho um N sozinho, mas lembra que o N sozinho sempre está sendo multiplicado por 1. Né? É a mesma coisa que um N aqui, né? É a mesma coisa. Então em cima eu tenho a mesma coisa, ó, N menos raiz de N. E embaixo eu vou colocar um termo em evidência, vou colocar o próprio N em evidência. Colocando o N em evidência, eu vou ter aqui, dentro do meu parênteses, N menos 1. E veja que se eu fizer o produto, de novo eu vou chegar ao que eu tinha anteriormente, se eu fizer a minha distributiva aqui. N vezes N é N ao quadrado. N vezes menos 1 é o próprio N. Para isso que a gente coloca termos em evidência. A gente vai e volta a mesma coisa que eu tinha antes, mas a gente vai e coloca dessa maneira mais simplificada. Então, chegamos à resposta que é, no caso, vocês viram lá, é a alternativa A, a resposta, que me diz que essa expressão aqui, se eu desenvolver, eu chego nessa, que é o N menos raiz de N dividido por N vezes N menos 1. Essa é a resposta do exercício alternativa A. Ok? Então, Bruno, você que pediu o exercício aí, está resolvido. Coloca a alternativa A, é a alternativa correta. Então, se você não sabia, agora você sabe. Bom, e se você gostou do vídeo, compartilhe, para que outras pessoas saibam também. Abraço!